Olá, seja muito bem-vindo a uma aula que vai mudar a sua mentalidade. Se você é empresário ou empresária, eu tenho certeza que algo vai mudar na sua mente a partir de agora. E eu vou fazer um pedido. O primeiro deles é que você pegue um caderno e uma caneta e anotem os insights que vocês vão ter. Mas antes disso, antes de eu começar essa palestra, que é uma palestra de como desenvolver uma mentalidade empreendedora, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Paulo Neme, sou estrategista de negócios, sou empresário há mais de 28 anos, sou professor de MBA, ministro disciplinas de área de venda, de empreendedorismo, tenho especialização na área de marketing e negócios digitais, na área de negócios de inovação, tenho formação em área financeira e área administrativa. E aí tenho diversos cursos, mas o bom disso tudo é que é o seguinte, eu peguei toda a minha história e transformei num case de sucesso que é um livro que já mudou a história de muita gente. Eu sou autor desse livro, Eu Sou o que Decido Ser, que narra a minha trajetória, uma autobiografia de uma pessoa que passou inúmeras necessidades. Então, quero contar um pouco da minha história para vocês entenderem como a mentalidade muda e os seus resultados mudam também. Observe, esse bebezinho lindo que vocês estão vendo sou eu. E eu tinha um sonho, quando eu comecei a crescer, de ser gerente de banco. Por que ser gerente de banco? Na época, eu atravessava a cidade de Salvador, né, de uma ponta a outra, para buscar o dinheiro da semana na mão do meu pai. Ele entregava um cheque para a gente descontar no banco. Eu achava lindo o gerente de banco, ele usa terno, gravata, ele tem um telefone na mesa. Aquilo era sensacional para mim. Só que a minha vida na infância ela era muito escassa. E aqui tá dois momentos marcantes. Um é o supermercado Paz Mendonça e o outro é o ônibus que eu pegava para voltar do supermercado. Olha que negócio interessante. Eu atravessava a Salvador de ponta a ponta para ir no banco descontar o dinheiro para voltar para minha casa, para se encontrar com a minha mãe, para ir nesse supermercado. Fui procurar justamente a foto do supermercado na época e a gente ia para o supermercado e minha mãe fazia uma coisa que era de costume. Ela pegava um sabão em pó, que era durinho, colocava uma folha de papel e ali ela ia escrevendo, marcando o que é que ela estava comprando e ia somando. Ela não tinha uma máquina de calcular e ela ia somando o preço do feijão com o preço do arroz, com o preço do macarrão, para ver se no final o que ela estava comprando estava correspondendo ao valor que ela tinha na bolsa. E olha, sabe o que é que eu descobri? Que eu acho que a minha mãe não era boa de matemática. Por isso mesmo, toda vida que a gente ia passar no caixa, sempre tinha que devolver alguma coisa. E o que devolvia era justamente aquilo que era o que eu mais gostava: os biscoitos, chocolate, queijo, presunto. Eu não sabia nem o que era presunto, gente. Para você ter ideia, uma vida realmente de muita escassez. Eu não tive uma vida miserável, mas eu tinha uma vida de muita escassez. E a parte da vergonha, o que é que tem o ônibus a ver com isso? A parte da vergonha. A gente não tinha o dinheiro do táxi. E aí a gente pegava ali do Paz Mendonça Pitubão, né, até a beira-mar de Salvador, né, a Orla, Salvador a gente chama de Orla, Avenida Otávio Mangabeira, para pegar um ônibus para ir para o meu bairro. Então a gente andava mais de 1 quilômetro com as compras na mão. E eu não ia deixar minha mãe pegar peso, eu pegava aquele saco de nylon, colocava na cabeça com as compras, mas ali eu morria de vergonha, porque eu encontrava colegas de colégio dentro do ônibus. Me lembro que eu levava um boné para poder disfarçar, e eu tinha vergonha mesmo, porque eu era o único aluno que não tinha carro, o único aluno que andava de ônibus, o único aluno que não tinha telefone em casa. Aquilo incomodava muito, muito mesmo. E quando eu comecei a ajudar minha mãe, esses foram os meus primeiros produtos de venda. Primeiro deles, a válvula de corta-combustível. Essa história, para quem já viu uma palestra minha presencial, sabe disso. Eu tinha
uma estratégia muito grande. Eu vendia de porta em porta, batendo nas portas de um bairro chamado Brotas, em Salvador, um dos maiores bairros. Só que a gente tinha uma estratégia. Eu procurava Brasília, o Fusca, porque eram os carros mais roubados. Então, eu batia na porta, via que era Brasília e Fusca, eu insistia e mostrava que a válvula de corta-combustível impedia, caso o assaltante roubasse o carro do cliente, ele bastava apertar um botãozinho e o carro cortava a corrente 8 metros para frente. Na realidade, eu nem sabia vender direito, 13 para 14 anos de idade. Só que ali existia algo que me incomodava. Eu vendia também salgados, quibe, coxinha, banana real, pastel, em repartições nesse isopor. Com o dinheiro que eu recebia dessas vendas de salgado, eu comprava ingresso de axé. Isso mesmo, ingresso de axé para poder revender. Eu era um cambista disfarçado. Aí eu já estava mais ou menos com 15 para 16 anos e eu fazia isso constantemente. Só que na vida você tem que tomar inúmeras decisões e atitudes. E olha, uma das coisas que fazem com que um empresário erre é justamente a percepção que ele tem de mundo. É a percepção de como ele enxerga o mundo, como ele enxerga as pessoas, como ele enxerga os negócios. E na época, eu só enxergava que eu precisava colocar dinheiro dentro de casa. Mas na frente, eu virei delegado de bloco. O que é delegado de bloco? Eu comprava, eu vendia mortalha, que é o famoso abadá, comprava ingresso de show para revender, só que no meu primeiro ano eu atingi o segundo lugar do delegado que mais vendeu abadá, que na época era mortalha, do Bloco Crocodilo, na época com a banda Asa de Águia. Essa foi minhas primeiras conquistas. Logo depois, eu tive o meu primeiro emprego de carteira assinada. Tá aí, se vocês puderem olhar, a folha da minha carteira de trabalho. Só que eu não abandonei a área do axé. O que é que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar no banco, eu trabalhava 6 horas, só que eu já sabia que vendas eram algo que mudaria a minha vida. E eu gostava muito daquilo. Eu me tornei empresário de banda de axé. Pode olhar que aí na foto tá, inclusive, eu com a turma de amigos na banda Pinel, no Bloco Pinel, em 1992. Olha só, 1992. Então, a partir dali, eu descobri que vendas ela mudaria a minha vida. E durante essa minha jornada, as oportunidades elas vinham surgindo. Eu estava no banco, estava na banda, e as oportunidades elas surgem na vida das pessoas e você precisa tomar uma decisão para saber qual é o momento certo de você agarrar aquela oportunidade e se aquela oportunidade é a decisão certa que você tem a tomar. Na época, eu passei por um momento muito difícil porque a banda queria que eu saísse do banco. E eu tinha um sonho de ser gerente de banco. E aí vem aqueles valores. E eu me lembro, na época, que o banco estava me pressionando para eu poder tirar férias. E a banda me pressionando para eu poder tomar uma decisão e sair do banco. Até que eu pedi à banda 10 dias. E eu tirei 10 dias de férias para conhecer Fortaleza. E em Fortaleza tinha muitas agências do banco. E o banco que eu trabalhei foi o Banco Bamerindos. Eu visitava as agências e eu sempre perguntava se tinha alguma vaga para mim. E eu tinha algum know-how, já fazia algum trabalho bacana. Eu estava na mesa de overnight, a mesa de investimentos, captação de recursos para o banco. Então, na época, eu sabia muita coisa. E aqui em Fortaleza, eu encontrei um gerente que disse assim, cara, se você quiser vir, você vem. Agora tem que vir com seus recursos. Eu não vou pagar moradia, eu não vou pagar aluguel, eu não vou lhe dar ajuda nenhuma, eu não vou lhe promover, eu não posso aumentar o custo da minha agência. O custo da agência que ele fala é o custo operacional que o gerente tem de uma agência para poder fazer com que ela gere lucro para o banco. Só que eu tomei a decisão de sair da banda e continuar no banco pedindo transferência para morar em Fortaleza,
porque dali eu estava mais próximo do meu sonho, que era ser gerente de banco. Olha só, aquele sonho de garoto, aquele sonho da infância estava se aproximando, então isso para mim foi fundamental. E o grande conselho que eu dou para vocês é que você deve persistir nesse sonho. Em 1993, eu vim transferido em fevereiro, em 93 mesmo, nós fomos campeão da Fórmula Verde, uma campanha que levava os gerentes para a Copa do Mundo de 94. E aí está na foto eu com o gerente titular da agência, e foi a minha primeira grande conquista. Eu realmente consegui realizar o meu primeiro sonho de ser gerente de banco, de usar terno, de ter telefone na mesa e de usar gravata. Mas olha que negócio interessante. Eu também, quando eu estava no banco, eu também tinha um sonho de ser empresário. E no banco eu fiz uma carteira de cliente muito grande. Eu fui campeão durante os 3 anos consecutivos como o melhor gerente de negócio do Norte e Nordeste, campeão de vendas de seguro, campeão de vendas de cartões American Express. E tudo isso foi enchendo o meu peito de um ego, de uma arrogância, e tudo isso estava muito aliado à minha mentalidade. Olha só, por que estava aliado à minha mentalidade? Entenda o seguinte: tudo que eu queria na vida era uma validação. Eu tinha sido uma vida escassa, com muita escassez, meus pais tinham se separados, eu me sentia abandonado, a verdade era essa, e então eu queria muito mostrar o meu valor. E quando você quer mostrar o seu valor, você está preocupado muito em aparecer, você está preocupado muito em mostrar para as pessoas que você tem capacidade. E tudo isso foi me atrapalhando, e eu querendo realmente ser gerente de banco e, ao mesmo tempo, ser empresário, até que um dia eu cheguei no banco e pedi demissão para montar a minha empresa. Eu cheguei no banco pedindo para montar a minha corretora de seguros. Na época do banco, eu era campeão em vendas de seguro de veículo, seguro de residência, seguro de vida, seguro saúde. Só que eu achava que se eu montasse a minha corretora, todos aqueles clientes que fechavam negócio comigo, eles também iam para a minha corretora. E a coisa não funcionou bem do jeito que eu imaginava. E aí, gente, o que é que aconteceu com tudo isso? Aconteceu o seguinte, que eu fui derrotado. Eu quebrei. E quando um cara quebra, quando um empresário quebra, ele não quebra a empresa, ele quebra a família, ele quebra os filhos, ele quebra os amigos. Quando você está quebrado, parece que você tem uma doença contagiosa. Ninguém te quer para nada, absolutamente nada. Parece que você tem uma doença que pega até no ar. As pessoas, quando você vai falar, já pensam as pessoas pensam que você já vai tomar dinheiro emprestado. Mas eu quebrei como ser humano, eu quebrei como um empresário, eu quebrei família, eu já tinha 2 filhos e quebrei realmente, quebrei inclusive o casamento que eu tinha, né? Então casei muito cedo e tudo isso fez com que eu sentisse uma derrota muito grande. Mas o pior não é aí. O pior é que quando você não tem conhecimento, você não sabe sair desse buraco. E eu não sabia. Eu arrastei o meu rosto no cascalho desse poço durante quase 4 anos. Você sabe o que é quase 4 anos você andar em círculos, você ouvir de algumas pessoas que você era derrotado. Cheguei a ouvir de um grande amigo que ele não acreditava que eu poderia um dia me levantar, que eu tinha cara de derrotado, que eu tinha aspecto de derrotado. Só que eu sempre tive uma fé em Deus muito grande. E essa fé em Deus eh, me mostrava que eu tinha que sempre tentar. Desistir jamais seria uma opção. Então, eu sempre tentei dias melhores, mesmo com a situação financeira horrível. Eu me lembro bem que eu tinha um carro, na época que eu quebrei, foi em 97 para 98, eu fui me levantar em 2000, mais ou menos, final de 97.
E meu filho, ele tinha vergonha que eu levasse ele no colégio. Ele dizia: pai, me deixa aqui na esquina, pai. Os meus colegas ficam rindo do seu carro. Meu carro era um carro 92, simples, de 2 portas, não tinha ar-condicionado. Naquela época já estava se comercializando muito carro com ar-condicionado, só que aquilo ali realmente me doía, eu não tinha muito o que fazer. Muitas vezes eu saía com R$ 5 e às vezes não voltava para casa com os R$ 5 porque eu tinha que completar de combustível. Quando eu voltava com o pão. E às vezes eu ficava mesmo sem combustível, tendo que pedir ajuda na rua. Isso daí foi uma fase que doía muito em mim. Só que tem um momento na sua vida que você tem que tomar decisões. E ali estava a diferença, era o meu modelo mental. Tudo que eu acreditava, do que as pessoas me diziam, faziam com que eu pensasse que eu era um derrotado. Tudo que as pessoas me falavam que eu não ia conseguir, eu jamais imaginei que eu poderia ter uma empresa novamente. E olha, quando você quebra, é que você entende verdadeiramente que você precisa aprender. Então você só sai do buraco quando você entende verdadeiramente o que é o conhecimento para sair dele. E o meu modelo mental estava errado. Por que o meu modelo mental estava errado? Porque eu era uma pessoa totalmente carregada de crenças. Aquilo que eu vi na minha infância, aquilo que eu senti na minha infância, estava enraizado no meu subconsciente. E tudo aquilo que acontecia comigo, eu associava no meu subconsciente a algo do passado e a percepção que eu tinha que tudo ia dar errado novamente. Eu lembro bem, e para você entender, no meu livro eu conto a história da mordida do cachorro. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui mordido por um cachorro na briga das arraias. Eu estava num muro, sentado, deixa eu tentar explicar para vocês melhor. A raia é pipa, empinando pipa. É você querer cortar uma pipa com a outra. Tinha acabado de tomar banho, estava assistindo, até que uma cadela me mordeu, no traseiro mesmo, né? E durante alguns dias eu levei injeção, fiz curativos, e eu tomei pavor a cachorro. Eu não conseguia ver um cachorro que eu chegava a me urinar de medo. Na minha cabeça, todo cachorro de rua mordia. Só que 4 anos depois, arrombaram minha casa e levaram o pouco que a gente tinha. Minha mãe resolveu criar um cachorro, um pastor belga que tinha 28 dias de nascido. E eu brincava com esse pastor belga, que eu dei o nome de Joe, direto, comia do lado dele, botava ele no colo, só que o cachorro era enorme. E aí eu fui perdendo o medo de cachorro. Só que quando eu ia para a rua, que eu encontrava um cachorro na rua, sem coleira, que era cachorro de rua, que é aquele famoso que a gente chama de pé duro ou vira-lata, a imagem eu já associava a mordida. Então eu tinha medo. Da mesma forma, é um empresário. Ele faz associações baseado na percepção que ele enxerga de mundo, na experiência que ele tem de mundo. E esse meu modelo mental me atrapalhou muito. Até que, para vocês terem ideia, o meu primeiro limite a ser vencido foi a compulsão alimentar. Esse foi o meu primeiro limite. Eu eliminei 30 quilos. Aqui está a foto do antes e o depois. Gente, eu comia compulsivamente. Eu tinha uma ansiedade enorme. E como é que um empresário ele consegue ser bem-sucedido se ele não desenvolve competências para ele eliminar essa ansiedade? Essa foi a primeira decisão que eu tomei. Foi mudar o meu físico, mudar o meu modelo mental, mudar a minha maneira de enxergar as guloseimas, a alimentação, cuidar mais de mim. Né? Já estava nessa época com o casamento acabado, separado, já tinha casado novamente, mas mesmo assim eu tinha ainda um modelo mental antigo, um modelo mental ainda que os negócios não funcionavam muito bem. Até que eu descobri o seguinte, que tem uma frase que define muito essa descoberta. A caverna que você tem medo de entrar
está o tesouro que você procura. Essa frase do Joseph Campbell resolveu, resumiu e resolveu minha vida toda, porque na realidade eu tinha medo de enfrentar o novo. Enfrentar esse novo era algo que me paralisava. E aquilo que te paralisa vira seu limite. Daí eu comecei a o quê? A fazer mesmo com medo, enfrentando o medo, mesmo com a vontade de vencer. Se na época eu tinha um sonho de ser gerente de banco, agora eu tinha um sonho de ser um empresário bem-sucedido. O que é um empresário bem-sucedido na época que eu pensava? Um empresário que pudesse prosperar e que não quebrasse novamente. E aí eu comecei com muito foco, muita disciplina, muita persistência, a colocar em prática tudo aquilo que um dia eu tive vontade, mas eu não tive coragem. Eu já ministrava palestra, mas eu não cobrava por essas palestras. Eu comecei a construir treinamentos, eu comecei a fazer corridas de rua, né? Aquelas corridas de competições, está aqui eu com a medalha. Só que eu tomei aquela decisão de escrever o livro e uso essa pulseira até, que é a pulseira Eu Sou o que Decido Ser. Na realidade, todo dia você toma uma decisão de quem você verdadeiramente quer ser. Então, essa foi uma das coisas que ficou muito claro para mim. A caverna que eu tenho medo é que está o tesouro que eu procuro. É ali que eu vou enfrentar e vou vencer meus limites. É ali que eu vou enfrentar e vou vencer meus medos. Dali em diante, eu comecei a ter meus reconhecimentos. Eu tenho a empresa que eu achei que eu não ia ter, essa empresa já tem mais de 14 anos. Aqui eu estou sendo homenageado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, acompanhado da minha esposa. Ali eu estou recebendo outra premiação como destaque no Norte e Nordeste. Então, esses reconhecimentos começaram a mostrar novamente para mim que eu era capaz e que eu tinha a mentalidade certa para poder atingir os meus objetivos. Isso foi fundamental. Mais na frente, eu entendi que o que é o empreendedorismo? Na realidade, o empreendedorismo eu defino que é aquele cara incomodado, né? Aquele cara incomodado a querer uma descoberta, a descobrir oportunidades, a melhorar a vida de alguém, aquele inconformado com a situação atual e que ele quer fazer desse inconformismo buscar oportunidades para que melhore a vida de outra pessoa e que ele possa fazer com que essas oportunidades gerem negócios lucrativos. Então, e como é que a gente consegue transformar a sua mentalidade numa mentalidade vencedora, numa mentalidade empreendedora? A primeira coisa dela, o que é uma mentalidade empreendedora? É um conjunto de atitudes, crenças, comportamentos que orientam indivíduos a identificar, avaliar e agir sobre oportunidades, seja para criar novos negócios ou inovar dentro de contextos existentes. Então, como era, só para você ter um exemplo, como era o comportamento do consumidor dono de pet? Normalmente, se você tinha um cachorrinho na sua casa, e vamos colocar isso há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, o que é que o seu cachorro comia? O resto de comida que sobrava do almoço. E o que é que o seu cachorro jantava? O resto de comida que sobrava do jantar. Às vezes você complementava comprando alguma carne de terceira, comprando algum miúdo de galinha, e era isso que o cachorro comia, né? E o que acontecia antes? Será que os cachorros, os animaizinhos, eles não tinham problema de pele? Eles não tinham doenças sendo desenvolvidas mais rápido? Então, para tudo isso, existe oportunidade. Olha o novo comportamento hoje do consumidor de pet, que o dono de pet, aquelas pessoas que consumem adereços, acessórios, ração, salão de beleza, cuidado com o cão. Hoje você vai a uma loja
onde você tem tudo para o seu cão, para o seu gato, mas como foi que tudo isso surgiu? De uma necessidade. Foi algum empreendedor que descobriu que, por a gente ter um animal de estimação, a gente queria que esse animal vivesse mais, tivesse uma vida saudável. E ele, espera aí, eu preciso o quê? Fazer o quê? Eu preciso educar esse consumidor a comprar e fazer com que ele, o seu animalzinho viva mais, o seu animalzinho evite doenças. Não era isso? Não é dessa forma? Então foi dessa forma, esse é um exemplo bem simples do que é um empreendedorismo, do que é você desbravar um mercado onde, por mais concorrente que ele seja, você se diferencie dele. E como é que eu desenvolvo essa mentalidade empreendedora? Isso é o que eu mais quero que você entenda a partir de agora. O primeiro passo é desenvolver uma mente exploratória, é focar naquilo que você pode controlar. Você não pode controlar se a inflação vai subir, você não pode controlar se vai ter uma mudança de governo de direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Você não pode controlar se vai chover, se vai fazer sol. Você não pode controlar se amanhã as taxas de juros vão amanhecer de uma forma que afete a bolsa. Nada disso você pode controlar, mas você pode controlar as suas decisões, a sua tomada de decisão. Na realidade, nós já vivemos num mundo totalmente instável. Ou você já parou para analisar que um dia você ia usar máscara e que ia ter que ficar no isolamento social. Agora para analisar e me responde. Será que essas empresas que quebraram na Covid, elas já não estavam quebradas, com exceção de alguns segmentos que realmente foram obrigados a fechar? E o que é essa mente de oportunidade? O que é essa mente exploratória? É uma mente no foco naquilo que a gente pode controlar. É um foco. Se eu tenho uma empresa, ela é um ser vivo. Eu tenho que fazer com que essa empresa produza. Eu acredito que empresa ela tem um tripé, que é o tripé que envolve lucro, pessoas e processos. Uma empresa não sobrevive sem lucro. Uma empresa não sobrevive sem pessoas, clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros de negócio. Então, a sua mente tem que estar aberta para isso. O seu cliente precisa ganhar, você precisa ganhar, o seu colaborador precisa ganhar, mas o seu fornecedor também precisa ganhar. Isso é você desenvolver a mentalidade que você explore as possibilidades e que todo mundo ganhe. E uma empresa precisa de processos. A forma como eu entrego, ela tem que ser uma forma que gaste o mínimo de energia possível e que mostre um valor agregado muito grande para o cliente. E se eu faço isso com maestria, pode ter certeza que o seu cliente vira freguês. O cliente que vira freguês é aquele cliente que compra de você o tempo todo. Ter uma visão estratégica, ter capacidade de ver o quadro geral, antecipar tendências e visualizar o que é possível no futuro. Olha, eu vou contar a história para você do Valdir da Pipoca. Eu passo isso em meus treinamentos, passo isso inclusive num e-book que eu vendo. O Valdir, ele é um pipoqueiro no centro de Curitiba. E o que é que, se você para analisar, qual é a imagem que você tem de um cara que faz pipoca? De um carrinho de pipoca. Um carrinho de pipoca onde ele joga o milho, joga o óleo e, normalmente, aquele carrinho gorduroso. Comumente, é comum encontrar as pessoas com aquele jaleco que não seja tão limpo, né? Que já seja um pouco amarelado. Mas o que é que o Valdir fez? O Valdir ele definiu uma proposta de valor muito grande. Ele tem 3 sabores de pipoca e ele tem um carrinho impecável. Para você ter ideia, ele usa um jaleco por dia. Para cada dia do jaleco, ele bordou o dia de segunda, o dia de terça, o dia de quarta, para que os clientes vejam que o jaleco é trocado todo dia. Ele entrega, quando a pessoa compra a pipoca, o kit higiene, o fio dental, a bala de menta para dar um refrescor, o álcool em gel e o guardanapo. Ou seja,
Ele inovou de uma forma diferente. Isso é empreendedorismo. Às vezes a gente está preocupado que inovar é muito ligado à tecnologia, é investimento, mas inovar é fazer o simples bem feito que seja uma novidade. Então, ter essa visão de enxergar o que verdadeiramente o cliente quer, não é isso? Então, reconhecer as oportunidades. E como é que a gente reconhece as oportunidades? Identificando as lacunas no mercado. Olha que negócio interessante. Será que no mercado que você está hoje não existe uma lacuna que alguém não esteja fazendo? Gente, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu fui num restaurante outro dia e pedi uma massa. Quando eu pedi o queijo ralado, a garçonete veio toda envergonhada e me disse: "Olha, o queijo ralado ele é cobrado à parte". É isso que é empreendedorismo? Lembra que eu falei que você tem que desenvolver uma mentalidade onde você tem que ganhar, mas o seu cliente também tem que ganhar, o seu colaborador tem que ganhar, o seu fornecedor tem que ganhar? Qual foi o sentimento que eu tive daquele estabelecimento que só ele quer ganhar? Eu volto nesse estabelecimento? Claro que não. Pode ter certeza disso. Então, é enxergar os problemas que precisam ser solucionados, reconhecer essas oportunidades. E olha, conheça mais seu cliente, pergunte mais, procure saber o que é que ele pensa, o que é que ele sente, do que é que ele tem medo, do que é que ele sonha, o que é que ele ouve ao redor. Uma coisa é você definir o seu público-alvo, outra coisa é você definir a sua persona. Quem é a sua persona? É aquele cliente ideal. E aquele seu cliente ideal, ele tem emoções. E o que é que ele pensa? O que é que ele ouve? O que é que ele enxerga ao redor dele? Quais são os seus receios, seus medos, seus anseios? Conheça a rotina do seu cliente. Você só vai poder verdadeiramente oferecer um produto que ele verdadeiramente precise se você conhecer a rotina dele. Muitas vezes o cliente ele vai comprar um carro na sua mão de 5 lugares porque ele, a esposa e 2 filhos. Tá, e se uma filha tiver um namorado, o filho tiver uma namorada? E se amanhã você precisar de uma babá? E se você for levar seu sogro e sua sogra para jantar? Como é a sua rotina nesse dia a dia? Se você precisar de um bagageiro grande, tudo isso você só vai saber perguntando. E só vai saber o que o cliente pensa quando você entender o padrão de crença que ele formou por ele adotar mentalmente o que ele faz baseado em crenças e valores. Muitas vezes o cliente acha que ele precisa de um carro pequeno, na realidade ele já precisa de um carro maior. Então você só vai saber esse tipo de exemplo que eu estou dando se você souber quem é o seu cliente, se você souber perguntar o seu cliente. Tem 2 livros que são fantásticos, mas nesses livros são histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades. Aqui nasceu a Easy Taxi, aqui nasceu o Uber, o Nubank. São essas oportunidades que elas surgem e que você não precisa fazer algo muito grande para satisfazer o seu cliente. Você só precisa ser empreendedor. E o empreendedor é aquele cara inconformado em mostrar que ele pode fazer da oportunidade algo que transforme a vida do outro. É, procure inovar na sua empresa. De que forma eu posso inovar? De que forma eu posso fazer diferente? Na entrega do meu produto, na entrega do meu serviço, é na minha embalagem, é na agilidade. Me lembro bem que uma campanha da Domino's era: se você comprar uma pizza Domino's e ela chegar com mais de 30 minutos, você não paga. Isso foi uma inovação, mas também foi um modelo de negócio. Ele competia para que a pizza chegasse na sua residência quente. E será que você, nas suas entregas hoje, se você trabalha com entrega via aplicativo, será que você liga para o seu cliente? Não, você não liga. Por que você não inova e coloca um QR Code na caixa da entrega para que ele faça um próximo pedido e tenha um desconto, e ali você captura os dados dele?
São inovações que muitas vezes você não percebe, mas que isso daí faz uma diferença enorme para que você aumente a base do seu cliente. Uma das coisas que é crucial é você ter um CRM. O que é um CRM? Um programa de gestão que você tenha e mantenha relacionamento com o seu cliente. E muitos na pandemia não tiveram. E o que é que aconteceu? Tomou as empresas de aplicativo de entrega como virou sócio da empresa. Você paga tarifas absurdas para esses aplicativos de entrega. Por quê? Porque você não tem um CRM. Ah, legal, Paulo, mas ele é um motoqueiro que eu não preciso pagar os encargos sociais, que eu não preciso aumentar a minha folha de pagamento. Mas, ao mesmo tempo, você não tem contato desse cliente, você não pode fazer uma oferta para esse cliente. E você faz essa oferta quando você tem os dados dele. Sabe por quê? Porque você vai ter o comportamento de compra. Então, inovação é buscar melhorias contínuas, novas ideias, abordagens criativas para resolver o problema do cliente. É isso que você tem que ter como foco. De que forma eu resolvo o problema do cliente? E o empresário, ele também precisa ser resiliente, ter a capacidade de se recuperar de falhas, de aprender com os erros. Não adianta, gente. Você que é empresário, você que é empreendedor, não adianta de forma nenhuma você estar se crucificando porque não deu certo uma ação que você fez, a estratégia que você colocou. Senta. Nem tudo que deu errado não tem algo que se aproveite. Pode ter certeza. Tudo que deu errado, alguma coisa pode ter dado certo. Então, pega aquilo que deu certo e começa a ampliar. E aquilo que deu errado, corrige. Faz de uma forma diferente. Busca onde foi que você errou. Em vez de buscar o culpado, busca qual foi a ação que foi errada, qual foi a estratégia que foi errada. E persista. Lembra bem, lembra do sonho de ser gerente de banco, lembra do sonho de ser empresário. Ter resiliência é a capacidade de tomar porrada e ficar em pé. É exatamente isso. Então, se você em algum momento está querendo desistir do seu negócio, vamos embora pivotar ele, vamos embora mudar o modelo desse negócio e vamos embora fazer ele diferente. É isso que eu estou te convidando. Entenda o seguinte: seja proativo. Procure trabalhar com pessoas também proativas. Tomar iniciativa e antecipar desafios e agir antes do solicitado. A sua empresa é uma empresa que ela age reativamente quando um cliente te procura com um problema, ou ela se antecipa, ela faz alguma pesquisa para saber se o cliente está satisfeito? De que forma eu posso melhorar a vida desse cliente? Eu tenho que ouvir e abra a sua mente para que você ouça essas críticas. O cliente que reclama é o cliente que gosta de você. O cliente que não reclama, ele já te abandonou. Para você ter ideia, vou te dar um exemplo. Eu comprei minha cachorrinha numa loja pet. Durante 1 ano e meio, 2, eu levava a minha cachorrinha para dar banho nessa loja, eu levava a minha cachorrinha para fazer todo o acompanhamento de saúde do cãozinho, dos exames, das consultas médicas. Só que um dia eu me aborreci e eu não reclamei. Sabe o que foi que eu fiz? Eu mudei de veterinário e mudei de pet. Você acredita que nunca me ligaram para saber porque eu não voltei? É isso. Quando o cliente ele está insatisfeito, ele não volta para dizer. Eu realmente fiquei muito insatisfeito. Procure ter flexibilidade. Não é o maior que vence o jogo, não é o mais inteligente que vence o jogo, mas é o mais adaptável, aquele que consegue se adaptar mais rápido. Adaptabilidade diante das mudanças, ajustando estratégias e abordagem conforme a necessidade do momento. Quando teve a pandemia, eu fiquei com a mão na cabeça, eu não sabia o que fazia, mas eu me adaptei muito rápido. Eu montei no quarto da minha filha um estúdio de gravação, porque eu precisava gravar vídeos, eu precisava gravar aulas para poder atender um público, e naquela época tudo estava se fazendo através de lives. E olha onde eu estou hoje. Você hoje está aqui comigo no meu estúdio, na minha empresa,
com tudo aquilo que eu tenho de direito. Mas, na época, eu não tinha esses recursos tecnológicos, mas eu improvisei, eu inovei. Eu comprei microfone, o primeiro que eu encontrei, eu comprei caixa de som, eu comprei câmera, mas não eram os equipamentos que eu precisava na época, mas era aquilo que eu poderia, no momento, dar o meu melhor, até mesmo porque as lojas estavam fechadas. E como é que eu ia escolher marca? Eu tinha que comprar o que aparecia e no preço que aparecia. Então, tem a flexibilidade justamente para você poder se adaptar com situações adversas. E suas decisões, elas precisam ser baseadas em dados, em formulários, em arquivos, em planilhas. Tome decisão baseada em dados, em informações. Empresário, ele não pode tomar decisão baseado em emoções. Parem para analisar. Toda empresa que toma decisão baseada em emoção, ela tem um resultado negativo. Então, analise, utilize as informações de dados para embasar suas decisões, ao invés de você confiar nas suas suposições. Lembre-se de uma coisa: o que destrói um empresário é o ego. O ego, a prepotência, o orgulho dele não levantar a mão e dizer assim: estou precisando de ajuda, preciso contratar um mentor, preciso contratar um consultor. Eu passei por isso. Então é fundamental que vocês entendam que você precisa de ajuda. Tem mais. Aprendizagem contínua. Mente aberta é uma mente exploratória. Então, busque conhecimento, livros, palestras, podcasts, videocasts. Você encontra tudo isso na internet hoje. Mas se proponha, se você hoje é um professor, procure dar a melhor aula. Se você hoje é um mentor, procure ser o melhor mentor. Se você é um motorista de aplicativo, você é um eu empresa, procure ser o melhor motorista de aplicativo. Você quer que eu te dê um exemplo de um motorista de aplicativo que ele é empreendedor? Recentemente, minha equipe pegou um Uber para se encontrar num evento comigo que eu já estava, e na hora que a pessoa entrou no Uber, pessoal, é o seguinte, na hora que a equipe entrou no Uber, pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem refrigerante, água, salgadinho, chocolate, do que é que vocês são servidos. Aqui a gente tem isso, isso e isso, né? Doces, salgados para vender. Daquele Uber que você pega uma carona remunerada, o cara já estava aumentando o valor percebido, o cara já estava aumentando o ticket médio dele por corrida, e tem mais, resolvendo o problema de muita gente. Quantas vezes as pessoas entram no Uber com fome, com vontade de comer um chocolate, com vontade de tomar um refrigerante, um suco, uma água, e muitas vezes entra num transporte de aplicativo, no Uber, sem ter como. Só que esse cara, sozinho, resolveu empreender dessa forma. Então, isso é uma mente exploratória, uma mente que desenvolve uma aprendizagem contínua, busque autodesenvolvimento, procure saber quem você é, quem são suas crenças, no que você acredita. E o mundo, ele é totalmente diferente da sua percepção, até mesmo porque as outras pessoas têm uma percepção diferente da sua. Então, procure muito isso. Detalhe, trabalhe em equipe, nada de ser aquele líder, de ser aquele empresário. Ou se você tem uma pessoa trabalhando com você, nem que seja um parceiro de negócio, você já tem uma equipe. Nada de ser centralizador. Procure trabalhar com colaboração, procure trabalhar de uma forma que você desenvolva um trabalho em equipe. Reconhecer a importância de trabalhar em equipe é constituir uma rede de contato valiosa. Então, isso são as mensagens que eu quero deixar para vocês de como você desenvolve uma mente empreendedora. E se você quer verdadeiramente mudar a sua história, nesse QR Code aqui, entre em contato comigo, tá bom? Fica com Deus, um beijo grande no coração.